Os 10 homens fizeram uma oração, fizeram um clamor coletivo. Pastor, clamor coletivo, verdade. Está escrito que os 10, eles levantaram a voz e clamaram. Isso mesmo, levantaram a voz e clamaram. Está no ar, Momento com Deus, palavra de reflexão. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Prepare-se para ouvir uma palavra de reflexão ao vosso coração. Momento com Deus. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. A partir de agora você está no Momento com Deus, palavra de reflexão. Aonde quer que você esteja, seja alcançado pela santa e genuína palavra do eterno Deus. No dia chamado hoje, eu quero compartilhar para convosco um texto sagrado que se encontra no terceiro evangelho. Escreveu Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 13, aonde está escrito: e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Meus queridos irmãos, e a todos que, a partir de agora, têm a oportunidade de participar dentro dessa plataforma digital na programação Momento com Deus, palavra de reflexão. Aonde quer que você esteja, seja alcançado pela santa e genuína palavra do eterno Deus. Eu acabei de verbalizar para os demais irmãos e a todos que estão conectados dentro dessa plataforma digital, na programação Momento com Deus, palavra de reflexão, um texto sagrado que foi escrito pelo evangelista Lucas. Observa que Lucas ele vai escrever com muita precisão, e é dentro dessa precisão que eu quero chamar a sua atenção. Observa que no capítulo de número 17, a partir do versículo de número 11, o texto sagrado vai nos afirmar dizendo que Jesus, ele está indo para a cidade chamada Jerusalém. Só que antes de Jesus ir até a cidade chamada Jerusalém, diz o texto que ele passou por 2 cidades. A primeira cidade chamada Samaria e a segunda cidade chamada Galileia. O foco de Jesus era entrar Reflexão para a vida. na cidade chamada Jerusalém. Só que Lucas diz que ele passa por 2 cidades. Primeira cidade, Samaria. Segunda cidade, Galileia. E o texto ele é categórico a afirmar dizendo que quando Jesus está entre essas 2 cidades, ele fez questão de entrar em uma certa aldeia. Lucas, ele usa a palavra aldeia, só que na verdade era um pequeno povoado, aonde aglomerava-se um ajuntamento de pessoas, tá?
E dentro desse ajuntamento de pessoas, que Lucas chama de aldeia, existe ali 10 homens. Isso mesmo, 10 homens. E esses 10 homens, eles estão condenados. Eles carregam consigo uma maldição. A maldição, tanto carnal como também mental. Por quê? Haja vista que aqueles homens estavam com uma maldição carnal. Estou me referindo à enfermidade, à doença, denominado de lepra. Na época passada, a lepra não tinha cura, não tinha. A lepra também era uma doença contagiante. E era terrível quem tinha essa doença de lepra. Eu não vou entrar em contexto histórico, pois o meu foco aqui dentro dessa plataforma digital não é verbalizar fundo histórico, mas é ser sucinto, categórico na palavra reima. Pastor João Paulo Ferreira, o que é palavra reima? Palavra reima quer dizer palavra revelada. Então aqueles 10 homens estão com lepra. Agora, por que condenação mental? Porque havia na mente de cada um que eles estavam amaldiçoados. Pois segundo a cultura judaica, quem tinha essa enfermidade de lepra era pessoas amaldiçoadas. De natureza que essa pessoa que recebesse esse diagnóstico de lepra, ela não poderia circular, tá? Ela não poderia conviver em público, não. Deveria sair da sua cidade e ir para um lugar chamado território dos leprosos. Fazer o que, pastor João? Esperar a morte chegar. Mas que quando o cenário está debaixo de maldição, quando o cenário diz não, aparece Jesus para mudar a maldição e transformar em bênção. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção dentro dessa programação Momento com Deus, palavra de reflexão. Eu quero olhar para essa câmera aqui, isso mesmo, e dizer para você que está do outro lado, não sei qual é o vale, qual é a dificuldade, ou até mesmo a palavra de maldição que foi jogada sobre a sua vida, não sei. Talvez você parou para assistir esse vídeo, está hoje enfrentando uma dificuldade terrível, tanto carnal como mentalmente. Mas se você, no dia chamado hoje, se posicionar, isso mesmo, e passar a invocar o poder de Deus, Deus ele poderá mudar a tua vida, a tua história. Porque está escrito que ainda antes, aleluia, ainda antes que houvesse dia, está escrito, disse Deus, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, disse Deus, agindo eu, disse Deus. Quem é que pode impedir o agir de Deus? Quem é? Isso mesmo, você. Você que está assistindo esse vídeo, está ouvindo a palavra de Deus, palavra que edifica, palavra que exorta, palavra que consola, palavra que muda cativeiro. E esta palavra tem dono. Quem é, pastor? É Deus.
Deus, ele é maior. Isso mesmo, Deus, ele é maior do que os demônios. Deus é maior do que a enfermidade, do que essa luta, do que esse vale que você está vivenciando no dia chamado hoje. E o que é que eu devo fazer? Se posicionar diante de Deus e invocar o seu poder. Observa que esses 10 homens estão dentro de uma aldeia. Aldeia, na linguagem de hoje, povoado, ajuntamento de pessoas. Eles estão leprosos, sim. Agora, o texto diz que no versículo de número 13, do capítulo de número 17 de Lucas, diz que quando Jesus entra no ajuntamento de pessoas, os 10 homens fizeram uma oração, fizeram um clamor coletivo. Pastor, clamor coletivo, verdade. Está escrito que os 10, eles levantaram. Eu amo essa parte desse texto. Por quê? Porque diz que eles levantaram a voz e clamaram. Isso mesmo, levantaram a voz e clamaram. Aqui está o tema desta ministração. Levantaram a voz. O que você precisa no dia chamado hoje é levantar a voz. Isso mesmo. Pastor, estou passando por uma adversidade que nem palavra sai mais dos meus lábios. Talvez você está como Ana. Lembra de Ana? A Ana, mãe do homem de Deus chamado Samuel? Houve uma época em que Ana saía da região aonde morava e ia até a cidade chamada Siló, juntamente com seu esposo Elcana. Isso é uma vez por ano, que quando ela chegava no templo, ela não orava mais. Não. O que ela fazia? Chorava, pois nem palavra tinha mais nos seus lábios. Mas Deus é aquele que é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece todas as coisas. Está escrito que, sem que haja uma só palavra na nossa boca, na nossa língua, tudo o Senhor conhece. Ele conhece. Ele sabe de todas as coisas. Então, se você não tem palavras, se encontra fraco, desanimado. Aqueles 10 homens estavam enfermos, estava carregando uma maldição, mas está escrito que eles, quando viram Jesus, levantaram a voz e clamaram. Você precisa clamar a Deus. Você precisa invocar o poder de Deus. Pastor, eu não tenho mais força de clamar. Eu não tenho. Faça alguma coisa. Isso mesmo, faça alguma coisa. Reage. Chore. Aleluia. Faça alguma coisa no mundo espiritual. Invoque o poder de Deus. Quando Deus levou em espírito o profeta Ezequiel e colocou ele no meio de um vale de osso sequíssimo, Deus deu uma ordem para ele. Qual foi a ordem? Profetiza. Profetizar o quê? A minha palavra. Senhor, e o que é que eu vou dizer para esse exército de ossos secos? Deus disse assim:
diga, osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Está escrito que quando ele começou a verbalizar, profetizar no meio do vale e dizer, osso seco, ouvi a palavra do Senhor, está escrito que houve um ruído e um rebuliço no meio do vale. Cada osso começou-se a juntar. Eu digo para você no dia chamado hoje, olhando para essa câmera, faça alguma coisa, reage na presença de Deus, invoque o seu poder, tá? E você verá o que Deus irá fazer no dia chamado hoje sobre a sua vida. Aonde quer que você esteja, seja envolvido, agraciado pela santa e genuína palavra do eterno Deus. Observa que os 10 homens leprosos, eles levantaram a voz e fizeram um clamor coletivo. E o clamor foi: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Quando aqueles homens pararam e eles clamaram a Jesus, está escrito que Jesus ele para e que quando ele parou, ele simplesmente, distantemente, ele lançou uma palavra, uma só palavra, pois uma só palavra de Jesus é suficiente para o milagre dele chegar hoje dentro da sua casa. E qual foi a palavra de Jesus para aqueles 10 homens leprosos? Disse-lhe Jesus assim: ide e mostrai ao sacerdote o que aconteceu. Aleluia. Observa que os 10 homens estão leprosos, tá? Estão leprosos. Agora no versículo de número 14, Jesus deu uma ordem. Grave isso daqui, ordem. Jesus deu uma ordem. E a ordem foi: vá, ou seja, ide e apresentai-vos ao sacerdote. E que quando, diz o texto, que quando eles ouvem a palavra, está escrito, e indo eles, debaixo da ordem do Cristo, se apresentar ao sacerdote, está escrito que indo eles, ficaram curados, ficaram limpos. O mal caiu por terra, a lepra desapareceu e o milagre aconteceu pelo poder da palavra de Jesus. Eu queria entrar no contexto histórico sobre essa parte e falar sobre um dos que voltou para agradecer. Pois hoje, século 21, tem muitos que pregam esse texto e critica, isso mesmo, critica os 9 que receberam a cura e não voltaram para agradecer. Mas em outra oportunidade estarei verbalizando unicamente essa parte, explicando, tá? Mas o foco aqui é que eles levantam a voz na direção certa. E quem foi a direção? Jesus. E uma vez que Jesus parou, ele determinou o milagre sobre a vida daqueles 10 homens. Eu estou partindo para a finalização dentro dessa programação, Momento com Deus, palavra de reflexão, e dizer para vós outro que, se você clamar
na direção certa, no foco certo, que é Jesus, ele não só vai parar, mas ele vai determinar uma direção sobre a sua vida. Pois para tudo há um tempo determinado por Deus. E oxalá que o tempo dele venha sobre a sua vida. Para finalizar, diz o texto que os 10 homens ficaram limpos. 9 prosseguiu para onde? Se apresentar ao sacerdote. E um voltou. Ele não foi diante do sacerdote, não foi. Mas ele volta, tá? Ele volta já curado, se apresenta a Jesus, cai de joelho, ato de humilhação, e dá graça a Jesus pelo milagre. Jesus então pergunta: não foram os 10 os limpos? Aonde estão os 9? Lucas disse: e não voltaram para agradecer, a não ser um. Eu poderia explicar, mas em outra oportunidade estarei explicando por que os 9 não voltaram e só um voltou, tá? Mas para finalizar, quando Jesus ele manda que os 10 fossem até Jerusalém e se apresentar ao sacerdote, é porque quem dava na época passada o diagnóstico da lepra era o sacerdote, tá? Na época passada, partindo já para a finalização, quando uma pessoa tivesse um sintoma de lepra, essa pessoa deveria imediatamente se apresentar ao sacerdote. E qual era o sintoma de um leproso? Primeira coisa, o cabelo da cabeça começava a cair, manchas avermelhadas aparecia no corpo do homem e da mulher, micose e tumores espalhava sobre o corpo do leproso. Então era terrível quem tinha essa praga chamada lepra. Então, o sacerdote examinava tal pessoa e essa pessoa ficava no isolamento durante 2 semanas. Isso mesmo. Depois que passasse esses 15 dias, a pessoa trancafiada, o sacerdote vinha, examinava a pessoa que estava com sintoma de lepra ou não. Depois de 2 semanas, o sacerdote sabia, tá? Se a pessoa estava com lepra ou não. Esses 10 homens aqui de Lucas, ele já tinha passado pelo processo. O sacerdote já tinha trazido o diagnóstico. Mas olha que coisa linda, olha que princípio de Deus. Jesus sabia que aqueles 10 homens tinham recebido o diagnóstico de lepra. Mas que quando ele diz, ide e se apresente ao sacerdote, mostre o que foi que aconteceu, Jesus estava dizendo, vá, se apresente para aquele que lhe deu o diagnóstico. Se apresente para ele, mostre, se revele para ele o milagre que eu fiz na vida de vocês. Eu finalizo a minha participação dizendo, eu não sei o que tem acontecido com a sua vida, ou muito menos aonde essa mensagem, esse vídeo vai chegar. Mas Deus vai trazer exaltação para a tua vida, vai. E Deus vai fazer com que você se assente no meio daqueles. Deus vai fazer com que você se apresente no meio daqueles que disse, por seu caso não tem jeito.
tá? O seu caso já era. Mas você vai apresentar-se diante dos teus adversários. E os teus adversários irão saber que Deus é Deus na sua vida. Lembra do que Deus fez com Davi? Quem era Davi antes e quem foi Davi depois? Deus, ele tem exaltação para aqueles que levantam a sua voz e clama e confia no seu poder. Mas antes de finalizar esta mensagem, eu quero me direcionar para você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube. Isso mesmo. Você que ainda não é inscrito, não perca tempo. Inscreva-se em nosso canal e seja edificado por centenas de mensagens de Deus para a sua vida, tá bom? O nome do canal está aparecendo na descrição deste vídeo. PR. João Paulo Ferreira. Que Deus em Cristo vos abençoe a todos. Shalom, Adonai, e até o próximo vídeo, querendo Deus. Pastor João Paulo Ferreira, pregador do Evangelho, tem compromisso em pregar a verdade, em busca de almas, para o reino de Deus, com seu ministério movido pela fé. Inscreva-se no YouTube Pastor João Paulo Ferreira e seja edificado por centenas de mensagens de Deus para a sua vida. Gostou? Deixe seu like.